Olá, meus queridos! Hoje é dia 4/1 de 2024. Hoje é quinta-feira, dia de atendimento. Vai ser o primeiro atendimento do ano de 2024. Seja o que Deus quiser, que Deus nos abençoe e que dê tudo certo. Amém! Meus queridos, o negócio é o seguinte: o barato é doido, como diz o outro. Bom, hoje tem atendimento presencial, então estaremos lá na garagem da empresa de um amigo, utilizando de forma improvisada, mas bem arrumadinha e bem funcional, os nossas cirurgias espirituais. Oh, benção divina! Estaremos lá na rua José Paterno 173, no Jardim, ali, se eu não me engano, como é que é São Jorge? Não é São Jorge, é João Jorge. Ali é João Jorge, não é São Jorge não. Deixa eu ver aqui. Eita pleura. José Paterna, Vila João Jorge. É isso aí, rua José Paterna 173, Vila João Jorge. Para mim ali é Jardim de Leonor, mas tudo bem. E estaremos lá, eu chego lá umas 18 horas, mas é porque eu tenho que arrumar, passar pano, limpar. Então eu acabo começando a atender umas 18h30, mas eu coloco para todo mundo que eu começo a atender às 19 horas. Bom, dito isso, falado isso, explicado isso, vamos para as notícias? Vamos para as notícias, porque daqui a pouco eu tenho que sair gravando os vídeos de revelações e o vídeo extra de amanhã. Aô, lasqueira! Tem que antecipar tudo, a coisa não dá para fazer em cima da hora, não dá. E se dá algum problema na sexta, eu não consigo, entendeu? Eu não consigo, até muito sobrecarrega muito, ainda mais começo de ano, final de ano e começo de ano, moço, é um talho de papel da cá, papel de lá, olha só aqui, cheio de papel aqui, tô aqui cheio de papel, zaiada, fazendo as pastinhas para fazer tudo com um monte de documento. À tarde tem reunião e à noite tem um atendimento e o negócio vai, que é um foguete. Meus queridos, ontem o dólar ficou no 0 a 0. No 0 a 0 mesmo. Como se tivesse travado em nem ter subido nem ter caído. Olha, eu vou falar para você, é raríssimo isso acontecer. Será que o Banco Central está intervindo em alguma coisinha? Não sei. O que eu sei é que teve algumas movimentações meio malucas ontem no setor de câmbio de ações, principalmente na Bolsa de Valores assim que ela abriu. A Bolsa da Alemanha ontem caiu, hoje subindo um pouquinho, 0,3, 16.594, um valor super bom, mesmo com as quedinhas que teve no comecinho nos primeiros pregões. A Bolsa de Valores ontem do Brasil, que tinha subido um pouquinho, caído um pouquinho, ficou no 0 a 0 praticamente. Ela ficou em 0,1%, 132.833, ou seja, numa bolsa, diria que uma bolsa estável, dentro de uma estabilidade. Hoje, olhando as bolsas de valores, as cotações, eu diria que ontem foi um dia normal, de oscilações dentro da sua normalidade. Não vi nada de exorbitante ou assim, coisas que você falaria assim, tem coisa errada. Não. Pelo que eu vejo aqui, está tudo muito dentro da programação, se assim pode-se dizer. Vamos para as notícias, então, de jornal? Vamos lá, Infomoney. Justiça argentina suspende reforma trabalhista, causando revés a Javier Milei. Bom, primeiro que não foi uma reforma trabalhista. Desculpa lá, mas o termo está errado. Foi uma medida, foi uma imposição trabalhista, uma medida provisória trabalhista. Uma reforma trabalhista não foi. Por quê? Porque não teve discussão com o Congresso, não teve negociação com o Congresso e não teve votação do Congresso. Simplesmente o presidente da República chega e fez uma medida provisória. Quase igual, quase, não estou falando que é igual, hein?
quase igual o que o presidente fez com a questão dos subsídios para as folhas de trabalho, né, para a folha de pagamento dos funcionários de algumas empresas. Então o Congresso foi e votou uma coisa. Aí o presidente vai lá e fala assim, não, eu quero implantar isso aqui. Aí o Congresso vai lá e tem que caçar de novo. Mas, fala uma coisa e aí sai uma medida provisória, como se fosse um decreto em cima, assim, até da decisão do Congresso? Pois é. Meus queridos, então o que está acontecendo? O presidente da Argentina, ele está fazendo todas as coisas dentro da caneta, como se fosse um autoritarismo. Só que é o seguinte, o Congresso tem a sua força, o Congresso tem a sua função, o Congresso tem o seu trabalho a executar. Porque se assim não tivesse, não ia ter por que ter deputados, senadores e tudo mais. Então cada um tem a sua função. Então essa justiça suspendendo, eu já andei vendo pessoas falando assim, tá vendo? O judiciário lá já tá mandando em tudo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu acho que o judiciário lá manda muito, muito menos do que aqui do Brasil. Por incrível que pareça, por incrível que pareça. Porque o que o judiciário fez foi corretíssimo. Como é que você pode criar uma lei tão estrutural, sendo que essa parte estrutural demanda do Congresso? Então a população está diluída, o poder da população está diluído nos seus congressistas, nos seus deputados e assim por diante. Então tem que ir para a votação e resolver essa situação. Então, meus queridos, eu acho que isso não é bem uma suspensão da reforma trabalhista, mas a justiça suspendeu um decreto de lei, causando um revés a Javier Milei. A decisão do tribunal marca uma vitória ao menos temporária para um dos sindicatos mais poderosos da Argentina, a CGT. Bom, não fico surpreso com isso. Vai ter mais algumas coisas, porque a forma que ele está fazendo não é estruturada. Ele está simplesmente fazendo. E não é bem assim que funciona. Ele deveria fazer com programação, como eu tinha dito que ele deveria fazer. Colocar lá por porcentagens. Olha, os impostos vão ser daqui para frente 10% em dólar, os outros 90%. No próximo mês vai para tantos por cento, e você vai fazendo a migração para o dólar de pouquinho em pouquinho. E permitir com que os empresários possam vender e comprar tudo em dólar. Aí ele consegue a dolarização. Da forma que ele está fazendo, eu não vejo saída não, tá? Mas vamos lá ver as cenas do próximo capítulo. Já que nós estamos falando dessas estruturas, Jornal da Infomoney. Intel, um dos maiores fabricantes de chip do planeta, Intel, lança empresa de software de inteligência artificial. A Articool AI será reformada em conjunto com a Digital Bridge Group. Meus queridos, o que isso significa? Significa a seguinte situação. Eles estão conseguindo pegar a inteligência artificial, que é o mundo de linguagem de programação, estão conseguindo comprimir isso o máximo possível, estão conseguindo colocar em microchips, ou seja, mais cedo ou mais tarde, nós teremos chips muito pequenininho, lotado de informações, ao ponto de ser, inclusive, uma inteligência artificial. Ou seja, vai se conseguir colocar altíssimas inteligências, altíssimas automações dentro de nanochips, microchips. Então, meus queridos, nós teremos computadores altamente inteligentes, sem precisar de instalar programa nenhum.
ele por si só já vai fazer a sua evolução. E quem sabe essa inteligência artificial ela não acabe descobrindo meios de acelerar a comunicação e a velocidade dos computadores do futuro. Afinal de contas, elas são inteligentes e vão ficar coletando dados e fazendo coisas para ir melhorando a performance de cada um. Eu uso o computador para uma coisa, o outro usa para outra coisa, assim por diante. E o computador ir se moldando conforme o dono do computador. Já pensou? Pois é. Cenas do próximo capítulo. A nossa evolução não tem fim. Viva a evolução dos microchips que vão ser a base do controle humano pelo anticristo. Aô, lasqueira! Eita, nós! E vamos que vamos. Nós estamos ferrados, mas tá tudo lindo e maravilhoso. Vamos lá! Jornal do Estadão. O que está atrasando a economia da Índia em sua tentativa de alcançar a China? Bom, eu sem ler a matéria, eu vou falar uma coisa para você. O povo indiano é infinitamente desorganizado em relação ao chinês. O chinês é tudo muito organizadinho, muito militar. O da Índia já é tudo assim, larga tudo e seja o que Deus quiser, vamos lá. Então o povo vai usando, cada um tem uma cultura, cada um faz o que quer, cada um faz não sei o que lá. Fora que os rios na Índia são de altíssima poluição. E a grande parte das indústrias precisam e necessitam de água. Ou seja, um dos maiores calcanhares de Aquiles da Índia é e será água. Vamos ver o que diz a matéria aqui? The New York Times. A economia da Índia está prosperando. Os preços das ações estão na estratosfera, apresentando um dos melhores desempenhos do mundo. O investimento do governo em aeroportos, em pontes e estradas e na infraestrutura de energia limpa pode ser visto quase em toda parte. Espera-se que a produção total da Índia, ou o seu produto interno bruto, que é o PIB, tenha crescimento de 6% esse ano, superior ao dos Estados Unidos e superior ao da China. Mas há um problema. O investimento por parte das empresas indianas não está acompanhando o mesmo ritmo. O dinheiro que as empresas investem no seu próprio futuro em itens como novo maquinário e novas fábricas estagnou. Enquanto fração da economia indiana, esse investimento está encolhendo. E com o dinheiro chegando aos mercados de ações indianos, os investimentos exteriores de longo prazo estão em queda. Ou seja, as indústrias não estão reinvestindo na própria indústria para crescer. Eles estão parando. Crescer um pouquinho já tá bom, né? Para que crescer muito, né? Tá bom, né? E eles queriam que crescesse sem fim. Então está estagnando. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Freio de mão puxado. Eles não são um país que tem um cacuete para crescimento absurdo? Não. Até mesmo pela cultura, né? Só os Brahmas podem crescer, só os Brahmas podem ser poderosos, só os Brahmas... É uma cultura que trava todo o resto da população. Então os microempresários, os pequenininhos, vão investir como? Vão fazer como? Se é um só que tem que sustentar 20 em casa. Então vira tudo muito familiar, vira tudo muito local, muito primitivo. Não se tem aquela estrutura gigantesca de crescimento. E quando cresce, tá bom, vamos pegar todo o lucro agora do que a gente investiu. É ruim? Não. É bom? Não. O que é? É o que cada um achar que deve ser. Parece que a Índia teve um voo de galinha, começou a crescer, mas vai parar por ali.
Eu acho que agora a Índia fica igual o Brasil. Ela cresceu um pouco, mas fica só andando de lado, de lado, de lado. Não tem aquele crescimento exponencial, mas também não vai ter aquela queda de afundar tudo. Então, isso aqui para uma reação planetária de crescimento, eu acho que isso não é uma boa notícia, não. Porque o planeta precisaria ter mais 1 bilhão de pessoas sendo altamente consumidoras. E eu acho que na Índia não vai colar isso aí, não. Não vai funcionar isso aí, não. Se eles conseguirem resolver as questões dos rios, eu acho que até consegue alguma coisinha. Mas sem resolver essa questão de altíssima poluição, dessa questão cultural de ficar jogando defunto nos rios, esse problema é problema. E sério. Vejamos as cenas do próximo capítulo. Vamos lá? Olha só, já que nós estamos com coisas polêmicas e fomos lá para a região da Índia, Jornal DW Brasil. Polêmico acordo entre Etiópia e Somalialândia pode levar à crise regional. O que está acontecendo, professor? Mais uma. Vamos lá. Centenas de pessoas protestaram ontem na capital da Somália contra o polêmico acordo entre a Etiópia e a Somalilândia, que Mogadíscio considera uma violação da sua soberania. O que é o assunto? Acesso ao Mar Vermelho. Tudo está acontecendo no Mar Vermelho. No Mar Vermelho está tendo aqueles ataques do Iêmen, do tal dos Houthis, em cima dos navios. Onde os navios de guerra dos Estados Unidos estão ali enfrentando e protegendo os navios de carga de petróleo e tudo mais. Agora está entrando no meio desse negócio feio aqui, sei lá qual é o nome disso aqui que eu vou dar, de lá também, com a Etiópia e com a Somália. Rapaz, e aí? Isso porque ontem teve um ataque terrorista lá no Irã. Só que eu posso falar uma coisa para você? Tá muito mal explicado isso. Sabe, quando eu acabei de ler, eu tive uma sensação de que foi eles mesmos que fizeram? Sensação, hein, gente? Não tô falando que foi isso, não. Sensação são sensações. Jornal Infomoney. O Irã diz que explosões perto do túmulo de comandante mataram mais de 100 pessoas. As explosões aconteceram com intervalo de 15 minutos em um cemitério na província de Kerman, no aniversário da morte de Soleimani. Meus queridos, olha só como é que aquele povo é. O povo criou vários ídolos humanos dentro do país. Então o Irã é formado de vários deuses. Isso porque eles seguem a lei islâmica que não deveria ter outros deuses, deveria ser só Deus e mais nada abaixo de Deus. Mas eles vão criando. Então, para eventos tipo divinos, você não vê tanta manifestação, tanta coisa, mas para festejar, para reconhecer, lembrar da morte de um humano, de outro humano, de outro humano, aí vai o povo tudo para a rua e vai fazendo tudo coisa lá, manifestações. Eu acho meio estranho isso. Então tá tendo muita manipulação humana. Muitos seres humanos se transformando em deuses. Isso é problema. E aí, no aniversário do túmulo do gajo, todo mundo foi lá para fazer uma manifestação. Para protestar. Gente, será que o pessoal está preparando o povo para que quando chegar e falar assim, vamos lá, quem que quer recrutar, quem que quer pertencer às Forças Armadas para a gente enfrentar os nossos inimigos, o mal, os Estados Unidos e tudo mais. Aí o povo tudo lá, alienado. Eu. E entrar tudo no barco furado? O problema é sério, viu? E tá engrossando o caldo. Esse negócio da Somália com
com a Etiópia, gente, isso é problema sério. Para acesso ao Mar Vermelho, isso é um problema seríssimo. Isso não é um problema sério, isso é um problema seríssimo. Por que isso é um problema seríssimo? Porque já está se formando grupos. E quando vai se formando grupos, vai aumentando a força. E quando vai se aumentando a força, para quebrar essa força que aumentou, precisa despender de muita potência. E as potências altas se chamam bombas atômicas. Então, quanto mais se juntar, quanto mais se unir países, mais próximo de uma catástrofe gigantesca, sem precedentes, nós vamos entrar. E o Irã está extrapolando. Está passando dos limites internacionais, se assim pode se dizer. E se eles travarem o Mar Vermelho, e a Rússia travar o Mar Negro, e assim começar a acontecer, e lá na China começar a travar também o mar lá do sul da China, e assim começar a acontecer, não vai ter equipamento, não vai ter produto no mundo, vai dar um caos, vai gerar uma crise gigantesca. Oh, será que é o que eu falei na live de terça-feira, lá no canal principal? Junta as pecinhas do quebra-cabeça. Essa aqui são mais umas pecinhas do quebra-cabeça. Jornal da Infomoney. Do zero ao topo. Econ Energia. 2 pontos. Faturamento bilionário na onda do mercado livre de energia. Este ano será um divisor de águas para o mercado livre de energia. E a Econ Energia quer faturar com isso. Bom, a questão é o seguinte. O setor elétrico, ele entrou num novo patamar, numa nova, como é que a gente pode dizer? Numa nova dinâmica. Então agora você pode comprar energia da onde você quiser, você não precisa usar a energia da sua cidade. Você tem a empresa da sua cidade, mas você também pode comprar energias de outras empresas. E você, inclusive, pode gerar energia e vender para o sistema e você abater da sua conta, por exemplo. Você tem N formas e você tem várias frentes de trabalho. Muito bem. Até aí eu entendo, até aí eu concordo, até aí eu estou acompanhando, observando. Só que é o seguinte, por mais que isso faça até o consumo da energia subir um pouquinho, porque a partir do momento que você instala placas solares, você fica com um pouquinho de menos medo de gastar com ar-condicionado, por exemplo, com secador de cabelo, com gastar um pouquinho mais de energia. Afinal de contas, você já está gerando energia na sua casa. Então é natural o consumo da energia aumentar. Mas o consumo da energia está aumentando para aqueles que estão gerando a sua própria energia. Para o resto dos consumidores, está tendo empresas vendendo energias sobressalentes. Pessoas que estão fabricando nas suas fazendas de energia e as outras que estão comprando. Só que tem um detalhe. E as empresas que já estavam no mercado, já estavam vendendo as suas energias. Tipo, a Light no Rio de Janeiro. Ela vende energia. Ótimo. Só que tem o seguinte, um monte de gente está tirando os clientes dela para vender para outras. Só que eu que distribuo, eu que tenho o fio, eu que levo as coisas, eu que tenho que mandar o técnico lá arrumar o fio se está com problema. E não que a outra que está vendendo, usando o meu fio. E além disso, e o risco dos gatos que estão fazendo? Ó, tem 20%, não sei quantos por cento que é de gato lá, de roubo de energia. Vamos supor que é 30%. E os 30% do gato? Fica para cargo de quem? Fica nas costas de quem? Fica sob a responsabilidade de quem? Porque quem está vendendo energia direta não tem esse problema. Porque ele só está vendendo, ele não é responsável pelos fios.
pelo vazamento dessa energia. E aí? E aí que nós vamos começar a ter uma grande quebradeira de empresas de energia. Alguma coisa vai ter que alterar isso daí. Do jeito que tá, vai ter falência de empresas estruturais e vai ficar um monte de empresinha que não tem responsabilidade nenhuma, que não vai cuidar de fio nenhum, e aí eu quero ver como é que vai ser. Como é que vai ser? Essa brincadeira está muito mal contada. E eu não sei até onde vai essa brincadeira. Rezemos, meus queridos. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Isso aqui vai gerar problema. É bom? A baixo custo? Baixa. Só que essas vendas sem pagar pelo fio elétrico, tem que ter taxas ali para cobrar da energia, do fio. A empresa tem poste, ela tem coisa, então tem que pagar, o aluguel vai ter que pagar, alguma coisa ela tem que pagar. Ela paga o mínimo, tudo bem, pagou o mínimo, mas e aí? E esse mínimo? Cobre tudo? O lucro não está bem aí não. E aí, essas empresas vão ficar tudo sem lucro? Como é que vai ser? Olha, nem tudo que parece bom é de fato bom. Nós vamos ter alguns problemas com relação à energia nesse ano. Inclusive de empresa não querer ficar e acabar a licitação, eles simplesmente virar as costas e falar assim, não quero mais, e ninguém querer mais, e o governo vai ter que falar assim, eu vou ter que pegar para mim de volta. E aí começa a cair energia e o governo fala assim, eu não sei o que eu faço, eu acabei de pegar essa empresa aqui, eu vou ter que tentar abrir licitação de novo. Mas ninguém quer, claro que ninguém quer. Do jeito que tá. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Isso daí tá muito bom para quem não tem responsabilidade nenhuma. E tá horroroso para quem tem que cumprir, pagar e cumprir com todas as despesas. Isso aí não tá bem acertado, não. Jornal da Infomoney. Governo prevê 19 bilhões em créditos tributários em novo aceno ao setor automotivo. Olha só como é que o governo pensa. Em vez de eu pegar e dar isenção na folha de pagamento para as empresas, créditos nas folhas de pagamento das empresas, para elas contratarem mais pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou lá no setor automotivo, onde é totalmente industrializado, quase não tem mais ser humano trabalhando, e vou dar um monte de crédito tributário para um setor que não é essencial. Por que ele não dá um monte de crédito tributário para indústria de arroz, indústria de feijão, indústria que faz farinha, indústria que faz comida para o povo? Indústria que gera emprego. Não. Eu vou prejudicar os setores com folha de pagamento que gera emprego e vou dar dinheiro para o setor automotivo. Essas coisas que para mim não fecha a conta. São essas coisas que para mim não tem lógica. São essas coisas para mim que me deixa muito entristecido. Agora, você quer saber mais uma coisa que o governo está fazendo contra o próprio país? Vamos lá. Sabemos que o que traz dinheiro para o país, que uma das coisas que controlam o câmbio, uma das coisas que faz entrar divisas externas para cá, dólares e tudo mais, principalmente dólares, são turistas. E aí sai assim na Infomoney. Turistas do Canadá, turistas da Austrália e turistas dos Estados Unidos, tudo inglês. Canadá fala inglês e francês, mas fala inglês. Austrália fala inglês, Estados Unidos, inglês. Ou seja, dólar. Perseguição em cima dos dólares. Turistas de Canadá, Austrália e Estados Unidos terão de apresentar visto para entrada no Brasil.
Medida leva em conta a data de chegada em solo brasileiro. Ou seja, vou dificultar a entrada de turistas no Brasil. O setor hoteleiro, que gera muito emprego, vai perder emprego, vai se afundar. O setor de turismo, que ganha muito dinheiro vendendo água de coco, vendendo produtos, comida, um monte de coisa que gera um mundo de emprego, porque o turismo vem e gasta gordo mesmo, gasta para valer. Não vai conseguir. Ou seja, a famosa quina de sinuca. Como assim, professor? Quina de sinuca. Meus queridos, o Brasil está fazendo de tudo para desandar. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Uma medida dessa, qual é a lógica? Será que a Rússia que pediu isso? A China que pediu isso? Para ter um controle de quem entra e quem sai? A inteligência está pedindo isso? Para que não entrem pessoas que eles não consigam ter o devido controle para saber quem que está entrando e quem que não está entrando? Não dá para entender, moço. Não tem explicação um negócio desse. É uma coisa ridícula dessa. Muito pelo contrário. Eu fico falando, tem que deixar as pessoas entrarem nos Estados Unidos, as pessoas têm que entrar nos Estados Unidos. Eu chego e falo que coloco pedras e tropeços para o turista vir aqui para o Brasil? Não tem lógica, não fecha a lógica. E para a gente encerrar, jornal CNN, polêmicas. Governo federal anuncia regra para uso de câmeras corporais em policiais. Diretrizes nacionais para utilização de câmeras corporais pelas polícias serão publicadas em fevereiro. Polícia Militar é responsabilidade dos estados. Cada estado tem que ser responsável por si. O que o governo federal quer fazer? Eu quero controlar as polícias estaduais. Agora, por que o governo federal não faz isso com as polícias federais? Coloca para a Polícia Federal, que lhe compete. Vê se funciona. Coloca nas Forças Armadas, que lhe compete o governo federal. Por que querem colocar nas polícias militares? Porque é uma força de cada estado e eles precisam ter o controle do estado? Olha, eu não sei, só sei que tá fedendo e o negócio tá ficando muito doido e o pessoal do setor está assim em ira profunda e eu só observo para ver até onde vai chegar isso daqui. Meus queridos, uma ótima semana para vocês, espero que não chova hoje, apesar que ontem choveu, hoje é capaz de não chover, porque já esfriou o tempo. Espero que o atendimento esteja tudo bem. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Que Deus nos abençoe. Namastê.